Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. É um prazer ter você aqui conosco. Como você pode ver, nós estamos de volta com o nosso quadro Vem Café, essa mesa farta. Eu estou com dois convidados aqui, Davi e Daniel. Sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigado. Bom, nós vamos estar aqui no papo de homem para homem, falando um pouquinho da figura masculina na sociedade nos dias atuais. Eu quero te convidar também a pegar a sua xícara de café e partilhar essa mesa farta e também a mesa farta espiritualmente que nós vamos estar partilhando aqui. Então, vem café! Bom, estamos aqui partilhando dessa mesa especial que o Senhor preparou para nós esse dia. E estou aqui com o Davi, para quem não conhece o Davi é esposo da Rosinete, está aqui com a gente, é membro da Missão Serra. Sim. E estou aqui com o Daniel também, que é esposo da Daiane, pai da Mariana e da Estherzinha, né? E também é membro da Missão Serra. Nós vamos estar aqui partilhando de alguns assuntos que eu considero muito importantes. Nós tivemos no último Vem Café falando com as mulheres, né? E agora nós estamos com os homens, né? É, isso aí. E esse é um assunto muito especial, porque eu não sei se vocês percebem isso, vou começar pelo Davi. Davi, não sei se você percebe essa frequente indução para que o homem ele seja descaracterizado da sociedade atual, né? Parece que o homem está se tornando cada vez mais esquecido, deixado de lado. Parece que até ser homem é ser um crime, né? É cometer um crime, parece. É verdade. Às vezes o posicionamento natural de um homem aparece como algo escandaloso hoje no século XXI. Então, às vezes, uma posição um pouco mais firme que o homem tem, uma voz ativa que o homem naturalmente tem, pode parecer escandaloso, pode parecer ruim, soar mal para a sociedade hoje. É algo que já acontece naturalmente, né? Então, o homem tem que ter sua voz, tem que ter seu espaço e não pode perdê-lo, né? Parece que o fato do homem ser líder por si só já faz com que ele seja tido até como machista, né? Se você tem hoje numa casa o padrão, vamos dizer assim, comum de uma família, né? Onde o homem lidera essa família, essa casa, parece que já é algo assim retrógrado, né? Eu vejo que tem essa sociedade, essas mentes que dominam a sociedade, parece que estão descaracterizando mesmo isso, né? Sim. Na verdade, a figura do homem tem cada vez mais sido deixada de lado. É como se o homem deixou de ser homem. A figura do homem, na verdade, tem se tornado mais uma figura comum do que uma pessoa que é responsável pela casa, uma pessoa que tem os deveres dele como homem. É como se a gente transformasse a sociedade tudo da mesma forma. Não homem e mulher mais, mas todo mundo é homem, todo mundo é do mesmo jeito. A gente tem as nossas igualdades, mas a responsabilidade do homem, como homem, é muito maior. Isso que é interessante, as pessoas confundem a responsabilidade com a natureza. Claro que a mulher tem sua responsabilidade, tem sua natureza, o homem também tem as suas responsabilidades e a sua natureza. Então, o papel do homem principal que eu vejo é proteger. Se ele está numa família, ele proteger a sua família de qualquer forma, a qualquer custo. Então isso se perde um pouco a partir do momento que o homem se torna um homem mais apagado, um cara mais ausente, uma pessoa mais omissa. Então esse papel vai se perdendo e veio se perdendo ao longo do tempo. A gente percebe que é um movimento bem arquitetado que já vem de alguns anos, algumas décadas, e que vem apagando essa figura do homem, e a gente percebe esse reflexo, né, na sociedade, onde a gente vê cada dia mais a família sendo destruída desde a sua infância. Então a gente vê essas crianças crescendo meio que sem identidade, porque quem revela a identidade do filho é o pai, né? Então quando a gente percebe que há essa falta da paternidade, a gente vê também a ausência da identidade do filho. A gente vê muitas crianças e adolescentes que não sabem quem são, que têm dificuldade de aceitação, e eu vejo que tudo isso é algo arquitetado mesmo, tirando o homem da sua posição, né? Sim. Há um grande problema que a gente tem na sociedade hoje
até mesmo a questão de homossexualismos e coisas assim, e às vezes a gente não olha um pouco o passado da criança. Sim. A falta de uma criação, a família está desestruturada, beleza, mas a família daquela pessoa que está desestruturada era estruturada? Muitas das vezes não. Às vezes era um pai ausente. Eu já vi casos de crianças que se meteram numa dificuldade, no mundo de drogas, isso crianças ainda. Mas porque o pai não estava em casa, porque o pai estava no bar. Eu tive um colega meu que sempre falava isso. Daniel, eu perdi muito tempo na minha vida, em vez de estar na praia brincando com meus filhos, eu estava no bar bebendo e eles na praia brincando. Hoje eu estou aqui com eles porque eu vi que isso fazia falta para eles. Muito mais do que pra mim. Então essa criança aqui passou por isso sem estar com o pai, que pai que ela vai ser lá na frente? Sim. A dificuldade vai ser grande. E você vê que assim, não sei vocês, mas na minha vivência com meu pai era assim, minha mãe era muito mais presente, como a maioria das mães, né? Porque tinham essa convivência maior com as crianças, e os pais trabalhavam geralmente e não tinham essa convivência diária, mas era incrível. A mãe brigava, batia, tinha tudo isso. A gente tinha um temor, um respeito pela mãe, mas a figura do pai era muito mais respeitada, né? Quer dizer, um não de um pai tinha um peso muito forte. A gente tinha aquele respeito pela figura paterna. E eu acho assim, quanto isso é importante pra gente, pra tudo, né? Pra uma sociedade. Eu tava falando esses dias aí com um convidado do canal, falei a respeito dessa questão, falei com a Kênia a respeito do empoderamento das crianças, né? O quanto a gente tem visto as crianças sem limite, sem respeito. Sim. E quando a gente vai olhar para dentro da casa, falta esse pai que dá limite, falta esse pai que exorta e falta essa figura porque ela foi tirada. Então hoje a criança já não tem mais essa referência que a gente teve, né? Eu, quando era mais novo, só do meu pai olhar para mim assim, eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Hoje já não tem isso. Hoje não existe isso. Infelizmente, a figura do pai quanto à lei, assim, como uma pessoa que põe o limite, por mais que não esteja 100% presente, como o pastor mesmo citou, falta. E isso acarreta em diversos prejuízos para essa criança na sociedade. Quando ela cresce, vira adolescente, vira um adulto, ela não sabe quais são os limites. E a gente vê muitos casos hoje de violência, de drogas, enfim, de tantas coisas de pessoas que não tiveram referências de pai, de limites, e acham que a sociedade vai dar algum limite, mas infelizmente às vezes não dá. Quando a gente era mais novo, sempre tinha aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? E muitas das vezes a visão que a gente tem é de uma pessoa fora da família. Isso é muito ruim para um filho, homem, vamos dizer assim. Em vez de ter a figura do pai dele como um exemplo para ele tem de uma pessoa fora. Eu te vejo fulano de tal, mas ele só vê fulano de tal ali na televisão. Ele não vê no dia a dia, entendeu? Então ele cria aquela coisa perfeita que muitas vezes não é, e quando chega lá na frente ele se frustra. E às vezes as referências nem são tão adultas na TV, mas às vezes uns jovens que estão em outras mídias, que têm essa influência e que já não tem mais os limites do pai há muito tempo. Então são criações e referências que parecem nesses últimos anos que querem se perpetuar sem essa presença masculina, sem essa presença de limites, sem essa presença de um pai. A gente percebe que tem cada dia mais se distanciado essa figura, né? Eu vejo que até essa mentalidade, né, que vem dizendo assim, não, nós queremos destruir a sociedade patriarcal, né? Nós somos contra o patriarcado. E eu acho assim isso tão absurdo, porque durante anos, milênios, a sociedade tem se movido assim, e a gente percebe o quanto que isso é importante, até psicologicamente falando, né? Quando você estuda psicologia, você vai ver que existe o papel tão importante para uma criança do pai e da mãe. Os dois papéis são extremamente importantes na formação da criança. E quando você tira isso, as consequências, eu gosto do que um pastor bastante conhecido a nível nacional fala, que ele diz assim, as consequências dessa alteração da sociedade, nós vamos sentir só daqui a 50 anos. Né? Isso tudo a gente vai sentir só daqui a 50 anos, quando a gente pegar esse resultado do que está sendo feito. E eu vejo que isso é assustador, porque hoje a maioria está sendo esquecida, abandonada, até julgada por uma minoria. Então, se uma minoria pensa diferente, todo o resto tem que pensar igual àquela minoria. Né? É interessante porque parece que é algo proposital, né? Que vem se construindo na história. Nos anos 60 começou essa fagulha e as famílias começaram a se dissolver.
começou a haver divórcio e as referências foram se perdendo ao longo do tempo, até a gente ver hoje. Mas se vem construído, como o pastor mesmo mencionou, há milênios essa construção de uma visão de família, uma visão dos pais, dos filhos, o papel de cada um. A própria palavra do Senhor menciona isso muito claro, qual o papel de cada um. Sim. E hoje, na pós-modernidade, se quer destruir isso. Mas a gente vê quais são os resultados, mesmo que pouquinho, a gente já consegue enxergar. E isso assim, é muito danoso. É muito danoso, porque pode parecer legal agora, pode parecer descolado, pode parecer algo que não tem nada a ver, mas a gente já começa a observar que não tá muito legal. Eu acredito que assim, existe a regra e a exceção. Eu acho que o que tem se confundido nos dias atuais é que a exceção tem se tornado regra. Então, como você estava falando, Daniel, ou seja, existe um padrão. O padrão é pai, mãe, filhos, né? E você tem as exceções, quer dizer, tem voz, a Kênia falou sobre isso no vídeo, falando sobre pátria educadora. E é isso aí, você tem os arranjos familiares que vão acontecendo, né? Ou uma mãe que cria os filhos sozinhos, ou um pai, mas a gente não pode fazer disso uma regra, digamos. Ou seja, a gente tem que agora tirar então a figura masculina porque tem famílias que não têm seus pais. Eu acho que isso não é o certo a ser feito, até porque na nossa época também existiam crianças que não tinham pais, que não tinham mães, né? Enfim, e nem por isso deixou de ter esse respeito à figura masculina. Quando não tinha um pai, se trazia esse respeito ao avô, a um tio, né? Sempre se buscava ter essa figura. Claro que a gente tem um ambiente ideal e tem os arranjos que a gente não pode, de alguma forma, intervir, né? Alguns arranjos diferenciados por diversas circunstâncias. Sim, né? Claro. Eu lembro muito bem, quando eu era mais novo, tinha um bilhete assim, aos senhores pais ou responsáveis, né? Pra abarcar todo mundo, né? Assim, que fosse avós, tios, né? Enfim. Então, isso que o pastor falou tem muito sentido. Tem se dobrado muito a vontade das minorias, né? Então, não que a gente desrespeite as minorias, pelo contrário, a gente acredita que elas têm a sua voz, mas o que é o tradicional, o que é o fundamental deve ser mantido. Se não deixa de ser até uma democracia, né, gente? Sim. Porque você tem que pensar assim, o que é a democracia? A democracia é o fato de que a maioria ganha, né? Então, por exemplo, por que nós temos determinado governador, presidente, prefeito? Porque a maioria votou e aquele prefeito, presidente ou governador foram eleitos. Sim. Então é assim que funciona numa democracia, ou seja, a maioria tem a primazia, né? Talvez o candidato ou o candidato que você votou não se tornou o seu governador, o seu prefeito, o seu presidente, mas a maioria votou em determinado candidato e aquele candidato venceu. Então eu penso que a gente não tem que ser feito dessa forma também. A maioria do Brasil ainda é a família tradicional, ainda nós estamos dessa forma e portanto eu acho que a gente tem que ouvir essa voz. Como você disse, eu concordo, você tem que respeitar as minorias, fazer com que elas sejam bem tratadas e que tenham essa voz também na sociedade, mas não inverter os papéis, né? Que eu acho que é o que tem acontecido hoje. Para que a gente possa falar a respeito das minorias e possa também fazer com que eles sejam ouvidos, mas que a gente não inverta os papéis, ou seja, que o nosso direito seja cerceado em prol do direito da minoria. Que eu acho que é essa inversão de papéis. Né? Uma situação seguinte, muitas pessoas que devem fazer parte dessa minoria são a favor de uma família tradicional, são a favor da figura do pai e tal, só que infelizmente tem muita gente que é militante. Pessoas que recebem para isso. Então são essas pessoas que vão lá brigar, que fazem passeada, que vai numa igreja onde um pastor está pregando e vai questionar ele. Por quê? As pessoas às vezes estão recebendo, as pessoas querem buscar isso, enfiar a goela abaixo de qualquer forma. Se você chega hoje até mesmo para pessoas que têm a família desestruturada, exemplo, se você vai hoje, por exemplo, num presídio, chegou no presídio lá, você conversa com ele, vê se ele quer que a família seja desestruturada. Não, ele fala, olha, às vezes eu tô aqui por causa da figura do meu pai que eu não tive, ou então por causa de uma situação que aconteceu, que são inúmeras, mas todos eles, a maioria, quer essa figura da família, dos pais, porque eles sabem que isso é importante. Talvez eles traçaram esse caminho porque faltou essa figura.
Então eles sabem que isso é importante. Se você chegar lá pra dentro pra ele e falar, você queria estar aqui ou estar em casa com seu filho? Não, eu queria estar em casa com meu filho. Qual é o exemplo que eu vou dar pro meu filho? Tem pessoas que estão lá que não deixam os filhos ir visitar eles. Por quê? Para eles não terem isso na cabeça. Então, infelizmente, algumas pessoas que são militantes dessa área querem acabar essa situação por 2 motivos, a meu ver. Por simplesmente ganhar ou querer algo, ou então por pensar, não, é de uma igreja, é da religião, não quero isso, são os crentes lá. Mas não é isso, é a sociedade. A sociedade depende disso, da figura do pai, da figura da mãe, da figura do respeito e da família. E nós, como pais, temos assim uma responsabilidade muito grande. Quando a minha esposa estava grávida, antes dela, minha filha nascer, eu tive a visão de que eu queria um mundo melhor para minha filha. E eu tinha essa visão e eu ficava preocupado. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tenho que ter a minha filha boa para mandar para o mundo. Para quê? Para que ela mude. Mas eu não vou conseguir mudar o mundo todo. Mas simplesmente se a minha família não mudar, se a minha família continuar uma família, vamos dizer assim, tradicional, uma família que segue os princípios de Cristo, vai fazer diferença. Aonde ela for, na família dela. Mas se a gente achar que minha família é uma simples coisa, não. Cada um fazendo a sua parte faz a grande diferença. Nós 3 estamos aqui falando para várias pessoas, mas se cada um que está em casa nos ouvindo fazer a sua parte, vai fazer uma diferença enorme. Sim. Mas às vezes não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Eu falo que eu tenho um contato com o presídio, né? E assim, quando você vai lá, é exatamente o que você disse. Você chega lá e pergunta, e geralmente as histórias são de famílias desestruturadas, sim. Né? E principalmente, gente, não é porque eu tô aqui falando desse tema, é a realidade. Nós temos um ministério que faz trabalho em presídios, e qualquer um do ministério que vier aqui falar, vocês vão ouvir a mesma coisa. A maioria é a ausência do pai. Sim. Tá? Ou é a ausência do pai, ou é o pai é muito violento, é sempre ligado à figura masculina. Então a gente percebe o quanto essa figura é importante, né? É uma figura que remete à ordem, que remete a limites, né? Sim. Então, se você tirar essa figura, você está tirando, numa esfera pequena, que é a família, você está tirando os limites. Então, a pessoa já vai pensando na vida sem limites. Sim, verdade. E aquela situação até mesmo de uma empresa, de às vezes pensar que a empresa tem mulheres e homens, e a mulher ganha menos do que o homem. Às vezes a gente acha uma coisa simples, não é, mas é justamente para atacar essa situação. A gente sabe se tem bons profissionais, sim, tem mulher que ganha muito mais do que homem. Sim. Assim como tem homem que ganha mais do que mulher, mas depende da profissionalização da pessoa. O que ela estudou, capacidade, tudo isso interfere. Mas infelizmente a visão de que o homem não pode ser maior, mas a visão do homem ser maior não é porque o homem é maior do que a mulher, não, é responsabilidade. Eu como pai tenho a responsabilidade de levar comida para minha casa. Não tem comida na minha casa, a responsabilidade é minha. De educar o filho, igual a gente está falando de corrigir. Como eu falei no início, quando eu era mais novo, meu pai olhava para mim, eu falava assim, nossa, eu fiz uma coisa muito grave. Eu nunca apanhei na minha vida, eu tomei uma vez um tapa, que eu nunca mais esqueci. E quando eu vejo minha filha, meu pai fala, nunca te bati, você nunca bateu nela. Mas o que ele fazia comigo? E eu aprontava muito. Ele sentava comigo, conversava. Quando a gente era mais novo, a gente tinha lá em casa uma televisão recém-comprada. Você lembra como tinha televisão? Era coisa. E a gente tinha uma TV em casa. Eu, com a raiva do meu irmão, peguei um balde de água e taquei na televisão. Estraguei a televisão. O que meu pai fez? Sentou e conversou comigo. Talvez se ele me batesse, seria uma atitude correta também. Não estou dizendo que não pode bater, porque a Bíblia até fala disso. Mas a figura de conversar, de mesmo trabalhando o dia todo, e eu ficando com uma mulher cuidando de mim, depois uma tia cuidando de mim durante o dia, eu fazia uma coisa errada, ele sentava, conversava, Daniel, não é assim, faz dessa forma. Então, muito do que eu tenho hoje, é o que a gente está falando desde o início, é fruto do que meu pai fez comigo, do que ele me ensinou. E sei que vocês com certeza passaram por isso também. Sim. E vão levar isso para a vida toda de vocês. E isso é muito bacana, isso é muito legal. São valores clássicos, valores assim que constroem a nossa sociedade que a gente deve levar, sim, né? É o que vem estruturando a sociedade, é o que fez a gente chegar até aqui. E eu creio que deu certo, que a gente está aqui de alguma forma, né? Mas as pessoas às vezes não entendem isso e desrespeitam muito isso, né? Menosprezam muito isso, porque às vezes pode ser legal alguma coisa diferente, né? Por que não o diferente? Né? Mas a gente tem que respeitar esses valores, as pessoas mais velhas, os nossos pais, qualquer autoridade que seja, né? Então temos que ter essa consciência, e o homem tem um papel fundamental nisso, né? Retornando um pouquinho a
figura masculina, ela mostra isso, né? Ela aponta para isso, para a responsabilidade de casa, para a proteção do lar, para a responsabilidade diante de uma sociedade, diante de um bairro, diante de um condomínio, que seja. Então a figura masculina, ela aponta essa direção. A partir do momento que a gente distorce ou menospreza essa figura, as coisas não vão andando muito bem. Quando a gente era criança, até tinha uma coisa nas escolas que a gente brincava, meu pai é isso, meu tio é isso, sei lá o quê, meu tio é policial, o outro não sei o quê. A gente tinha muito isso e vai se perdendo, né? A gente vai caminhando que, infelizmente, cada vez menos isso acontecer. Essa figura de respeito tem se perdido e é uma coisa ruim, né? Muito. E qualquer adulteração, né? Quando você pega uma medicação, por exemplo, você vai olhar a bula. E aí você vê que para tratar uma enfermidade, você pode desencadear várias outras, porque você está fazendo uma adulteração do seu organismo. Você está injetando uma droga no seu organismo que não é produzida por ele naturalmente. Então eu percebo assim, gente, tudo que o homem está fazendo hoje tem uma consequência. Toda ação tem uma reação, né? E o Senhor nos ensina através da sua palavra, né? O apóstolo Paulo vai dizer para nós, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então a gente precisa entender o quê? Se eu estou hoje fazendo uma adulteração na sociedade, seja ela de qualquer aspecto que for, eu vou ter uma consequência disso. E é o que a gente está falando, ou seja, esse crescimento de até mesmo da depressão, do homicídio, do suicídio, né? Enfim, eu vejo que também é fruto de uma desestruturação da família. Então você percebe que quando isso acontece, a família se perde, essas pessoas começam a não ter mais limites, aí vem a dificuldade da identidade, aí vem a baixa autoestima, e aí vem a depressão, aí vem o suicídio, enfim, uma série de coisas que a gente percebe que é justamente pela ausência do pai, né, dessa figura na sociedade. A gente tem que olhar assim, o pai também como vamos dizer, um pai espiritual. Muitas das vezes a gente está na igreja e passa anos na igreja e a figura do pai no lar faz a diferença pra gente em tudo, como a gente falou, mas também na questão do cristianismo, de nos ensinar. A gente vê a Bíblia tratando que quando a criança ela era pequena, ela era obrigada a saber a geração dela todinha. Eu não lembro o número de pessoas atrás que ela tinha que saber, mas ela tinha que saber, ou seja, ela indo instruída pelos pais, ela está estudando. E a gente tem visto hoje que a sociedade muitas das vezes tem deixado isso de lado também. Os filhos a questionar, ir a ler a Bíblia. Quando eu falei que meu pai me bateu uma vez, ele me bateu e falou, vai pra igreja. Aí eu falei assim, mas vai, porque tá no dia de ser na igreja, você tem que ir pra lá. Então, eu fiquei isso muito na minha cabeça, a questão de cuidado, a questão de conversar, e principalmente a figura paterna e espiritual. De um pai que conversava comigo, que lia a Bíblia comigo, que orava comigo, que eu via orando, e a gente sofria na época muito assim, opressão de pessoas fora da nossa família, a gente tinha assim, muita dificuldade, às vezes eu via meu pai acordando de madrugada, andando assim, e eu não entendia como criança. Hoje mais velho eu entendo. E tudo assim que a gente vai vivendo, a nossa figura do pai lá, tanto casa como na igreja, faz toda a diferença. A gente tem o pai como, não sei, como um super-herói. Quando eu era criança tinha muito isso. Sim. Meu pai é meu super-herói. Hoje tem se perdido. Isso é muito triste. Muito... E traz um aspecto de proteção, né? Sim, até no casamento mesmo, né? Antes mesmo do marido se tornar pai, ele deve ser uma referência dentro de casa para sua esposa. Ele deve ser o protetor, ele deve ser o cara que troca uma lâmpada, ele deve ser a pessoa que, assim, traga segurança. Da mesma forma que Deus nos traz a segurança, como Paulo diz lá aos Efésios, o marido ele tem que ter essa noção. Da mesma forma que Jesus sacrificou pela igreja, o marido ele tem que ter essa noção de segurança, de se sacrificar assim, de trabalhar, de acordar cedo, fazer o melhor para sua família dentro das suas possibilidades, é lógico, né? Então, é tão interessante essa desconstrução que a gente vê hoje, que hoje já existem comércios e negócios chamados para que marido? Sim. Né? Que são pessoas que vão, consertam as coisas, fazem... Marido de aluguel. Marido de aluguel, fazem reparos tipicamente masculinos, né? E para que marido? Para que homem? Né? Então a gente já observa esse reflexo. Né? São funções que parecem assim bobas, né? Que o homem faz,
mas são funções que remetem a uma autoridade, a um conhecimento, a função que ele deveria fazer de fato, e deve fazer, né? Bom, eu queria colocar um pouquinho de polêmica nessa conversa aqui. Polêmica, acho que tudo que a gente está falando aqui é um pouco polêmico, né? Recentemente houve uma frase que eu considero infeliz, onde disse que todo homem é um estuprador em potencial. E aquilo ali, pra mim, me ofendeu particularmente, eu acredito que vocês concordam, porque assim, fica colocando como se o homem ele tivesse essa loucura dentro da mente dele, e se ele olhasse toda mulher como um objeto, e se ele não respeitasse a mulher, enfim. E eu vejo que também é uma forma de denegrir a imagem do homem, né? De ferir a imagem do homem. E o quanto que isso é absurdo. Eu olhei para aquilo e falei, gente, a que ponto que a gente chegou, né? Quer dizer, o homem não tem esse caráter, o estuprador é um criminoso. A gente precisa entender que o estupro é um crime, né? E que a maioria dos homens, por exemplo, quando o estuprador ele cai dentro de uma prisão, ele tem que ficar em cela separada. Sim. Porque nem os presidiários aceitam, nem os criminosos aceitam. Então eu achei um absurdo a gente poder ouvir isso, né? E ver o quanto esse movimento tem tentado realmente desconstruir a imagem do homem. É lamentável, porque é uma postura isolada, uma postura fora da curva, uma postura hedionda, né? Sim. O estupro, e você não pode atribuir isso a todo homem. Nós temos homens que são pessoas respeitosas, cordiosas, são pessoas que, poxa, são referências para a nossa sociedade, e não tem como você falar, infelizmente, uma afirmação dessa. É muito respeitoso para qualquer homem. Né? Então é de uma maneira muito intencional, muito ruim falar esse tipo de coisa. Da mesma forma, afirmações remetendo de uma forma muito ruim ao sexo feminino, como a mulher foi feita para ficar na cozinha. Isso é errado, eu acho Sim. completamente errado. A mulher tem o seu espaço na sociedade, tem a sua função na sociedade. Então, da mesma maneira que é muito ruim uma afirmativa dessa para a mulher, o homem também é muito ruim. Mas a gente tem que analisar aquela situação que a gente está falando. A gente falou sobre a desconstrução do homem ao longo dos anos. Sim. Se vocês repararem, essa situação, infelizmente, está sendo uma construção de um homem assim durante os anos. Se você pegar hoje a sociedade, infelizmente, o que rege muito e tem regido é a televisão, a internet, uma novela, um filme, o que for. Música. E se você parar para analisar, boa parte dessas coisas tem colocado a mulher como objeto. Sim. E o homem como assim, vou te usar. Então, as nossas crianças têm visto isso desde novo, e há uns anos já tem acontecido isso, e meio que vai querendo criar isso na cabeça das pessoas. Ou seja, não, você é. Não, nós não somos. O homem não é isso. O homem ele foi criado por Deus para ter a mulher como auxiliadora, e principalmente é o que você falou no início, para cuidar. Então essa é a nossa visão, essa é o que o homem tem que ser. O homem não tem que, eu mando na minha esposa. Não, a gente entende que biblicamente ele tem uma autoridade, só que ele também tem a submissão de conversar com ela, de falar, olha, o que você acha? Vamos decidir junto aqui. A última palavra pode ser dele, sim, mas ele vai sentar e vai conversar. Então a gente tem que perceber que com o passar do tempo eles estão tentando destruir e colocar na cabeça das crianças que, olha, a mulher é um objeto. Você chega numa escola hoje, às vezes tem criança pequena que tá falando coisas com meninas, fazendo situações que você fala assim, nossa, uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, fazendo isso, mas onde ela viu? Na televisão, numa música, ou viu o próprio pai fazendo isso. Então são coisas que, infelizmente, têm cada vez mais destruído a nossa sociedade. Mas vocês não acham que tem um caminho muito distante entre essa postura machista, que eu concordo, né? A gente tem uma sociedade machista, infelizmente, claro que mudou muito ao longo desses últimos anos, mas eu diria que ainda é machista, mas eu também vejo um abismo enorme entre o homem machista e o estuprador. Com certeza. Né? Ou seja, gente, é algo muito sério, né? Você dizer que todo homem é um estuprador em potencial, eu acho que é muito ofensivo. Na verdade, assim, se a gente parar para pensar, o homem por si só, a criação dele não é assim. Não então, quando a gente coloca o homem como todo em potencial então a gente abomina a criação de Deus, cara. Sim. Que é a criação de um homem com caráter. Então, infelizmente, se a gente for parar para analisar, dá mais questionando a Deus do que a nós. Sim. Porque a figura do homem não é assim. Tá colocando na natureza do homem um crime hediondo sempre, Sim. assim, nas costas.
aquele homem é um potencial estuprador. Aquele não, todos são. Então, você está colocando um crime hediondo nas costas do homem e o responsável, no final das contas, é Deus. Sim. Então, assim, é uma desconstrução terrível, né? É muito ruim isso. Eu vejo assim, claro, gente, que o padrão da sociedade nunca foi a própria sociedade. O padrão da sociedade a gente sabe que é a palavra de Deus. Até porque, por exemplo, o caso que o Daniel falou aqui, muito interessante, ou seja, a criança que é desde pequena ensinada a denegrir a mulher, a sair com várias mulheres, mas você vê que isso não é um padrão bíblico, isso é um padrão da sociedade. Porque o padrão da Bíblia vai dizer para nós o seguinte: que eu tenho que ser marido de uma só mulher. Então eu não posso ter várias mulheres. Isso é um padrão da sociedade, que vai dizer, se você não tiver várias mulheres, ou você é frutinha, ou você não... É isso aí. A sua masculinidade está ligada ao tanto de mulheres que você saiu ou sai. Então a gente percebe que isso é um padrão da sociedade. Então, olhando para essa perspectiva, não é revertendo essa situação e transformando a mulher nessa figura que ela também vai sair com vários homens e tal, que isso vai mudar. O que vai mudar a sociedade é nós começarmos a adotar os padrões bíblicos, porque a palavra de Deus é que nos assegura que se nós fizermos dessa forma, nós teremos uma sociedade saudável. Sim. Como vários exemplos disso, né? E essa desconstrução, essa reversão não altera em nada, né? Só piora, ao meu ver, a mulher, né? Porque o homem, ele também está errado a partir do momento que tem esse pensamento de ser promíscuo, de pegar todas mesmo. É um absurdo. É um machismo. É um machismo. Mas se vocês pararem para analisar uma situação, tem essa cultura da sociedade para com o homem. Então, beleza, o homem ele é criado e tem essa visão para ser assim, vamos dizer. Aí o cara, ele é assim, aí ele começa a namorar, ele não vai ser fiel à namorada. Aí depois ele vai, o namorado não descobre, ele vai e casa. Ele vai não ser fiel à esposa. Aí depois ele tem um filho, ou seja, ele não vai ser fiel à família. Esse filho vai ver ele, porque às vezes o filho descobre. E a gente tá vendo que, infelizmente, são coisas que acontecem lá no início, que vai atrapalhar com tudo. É o que a gente estava falando um pouco antes dessa desconstrução. Infelizmente, é uma coisinha que se coloca, mas que num longo período vai se tornar uma situação complicada. É o que o pastor falou, a gente vai sentir daqui a 50 anos. Mas eu não vou estar aqui. Mas e meus filhos? E se Deus não voltar até lá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Como cristãos, a gente tem que ter isso em mente. Não achar que o que a sociedade prega para nós é o que é real. Não, real para nós é o que está na Bíblia. É o que Deus fala. Então, é isso que a gente tem que ter. Mas, muitas das vezes, a gente se acovarda. Não, eu não vou bater de frente. Não é bater de frente, é orar. Fazer diferença na sua casa, na sua família. Se preocupar. Teve uma vez que a gente teve uma situação lá na igreja, que foi um fórum, e eu falando sobre isso, e o pastor Igor me falou uma situação que eu achei muito legal. Ele falou, se cada um cuidar dos seus, não vai existir os outros. Ou seja, tem gente hoje perdida, tem família destruída, mas se cada um de nós cuidar da nossa família, a nossa figura como pai, não vai existir isso. Só que infelizmente às vezes eu não penso assim. Aí começa a existir essas coisas, que são ruins, são, mas que ainda tem chance de, vamos dizer assim, mudar. Basta a gente que faz a nossa parte. Seja uma pequena coisa ou uma coisa gigantesca. Mas não simplesmente eu cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Uma coisa que eu acho muito legal. Um beijo que você dá nos seus filhos. É uma coisa pouca. Mas para a criança faz uma coisa enorme. Uma historinha que conta. Meu pai, eu contei essa situação que ele conversava muito comigo. E eu tenho isso até hoje. Quer dizer, eu espero que minha filha, quando tiver mais velha, na minha idade, tenha isso também na cabeça dela. Então são coisas poucas que a gente faz, pequenas aos nossos olhos, mas que aos olhos das crianças fazem uma grande diferença, vamos dizer assim. Sem dúvida. O homem cristão ele deve ser bem razoável, né? Tanto um dos aspectos do fruto do Espírito é a razoabilidade, né? Nem tanto para o que o mundo diz referente ao homem, que é o machismo, que é essa postura do homem máximo que sai por aí pegando todas, e nem um homem fraco, um homem que é desprezado pela sociedade, pelas mulheres, mas sim um homem cristão, conforme a palavra de Deus. Um homem que dê orgulho à sua família, um homem que realmente seja a mudança que ele quer ser na sociedade a partir dele mesmo. Um homem que respeite, um homem que tenha uma postura forte dentro de casa, uma voz ativa dentro de casa,
um homem que seja comprometido na sociedade, que dê a sua palavra, porque hoje, infelizmente, a palavra tem se perdido muito. É um dos grandes valores que eu admiro na postura masculina é a palavra. Eu só falar sim, é sim. Não, não. Vou honrar daqui a tantos dias? Honra. Então são valores que têm se perdido, têm se tornado assim, muito escassos. É difícil a gente encontrar pessoas assim, a gente se admira de encontrar pessoas assim. E a gente consegue ver mais isso dentro do âmbito cristão, porque Deus nos deu esse ensinamento e nós tentamos seguir esse ensinamento. É o normal, hoje é anormal. Hoje é anormal, hoje é anormal. Bom, eu vejo que a figura masculina ela é tão importante para a mulher, porque para a mulher, ela de pequena, a menina ela olha para o pai e vê no pai a referência do esposo que ela vai querer no futuro. Sim. Ou que ela não vai querer. E para o filho, porque o filho olha para o pai e vê o homem que ele vai se tornar ou o homem que ele não quer se tornar. Então, para toda a família, a figura masculina é extremamente importante. E a gente não pode, nessa altura do campeonato, abolir a figura do homem, né? E a gente precisa trabalhar hoje para restaurar o sacerdócio masculino. Eu acredito que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ouvir mais o homem, dar mais essa voz para o homem e não tirar o homem dessa posição que ele deve estar. Sim. Né, Davi? Eu acho que é isso que eu sinto, pelo menos. É interessante, pastor, falando sobre isso, eu me lembrei rapidamente de um apresentador de TV, hoje ele não apresenta mais programas, mas eu gostava de ver os programas dele da juventude, hoje ele se tornou um pai, hoje ele se tornou uma pessoa de família. Eu vi numa rede social ele tirando fotos e com a filha dele ativamente, sempre com os filhos, ele dizendo, olha, eu saio com minha filha quase todos os dias, eu pego ela, levo ela para lanchar, converso com ela, me mostro como um amigo. Eu quero mostrar para ela o seguinte, ela pode ter no futuro um homem tão parecido ou até melhor que o seu próprio pai. Então essa voz, essa postura e essa voz de sacerdócio, essa postura mesmo de mostrar o exemplo, de estar à frente, de mostrar realmente o que deve ser feito e como deve ser feito, isso sim deve ser respeitado, deve ser exaltado e nós, enquanto homens, devemos buscar isso e aprimorar isso. Não dar ouvidos à sociedade, ao que o mundo diz, mas ouvir mais a palavra de Deus. Porque resgatar esse papel é fundamental para o crescimento da nossa sociedade e para que as pessoas também vejam isso de uma forma saudável, que realmente é saudável. Quando a gente tem uma roda de amigos conversando, daqueles amigos que têm filhos, fica aquela coisa, meu filho vai ser pegador, vai ser isso. E quando o cara tem uma filha, ele fala, não, a sociedade é diferente, não pode ser assim. Então a gente remete a nós. Nós, como cristãos, a gente tem que pensar, independente se eu tenho filho ou não, eu tenho que criar uma pessoa que vai ser boa para a família, que vai saber lidar. Quando minha esposa estava grávida ainda, eu brincava muito com ela, nossa, eu vou estar em casa, aí vai chegar alguém lá em casa batendo na porta, e aí, sogrão? E assim, e querendo ou não, quando você se torna amigo, igual o exemplo que você deu, do seu filho ou filha, você faz com que eles conversem com você e contem coisas que ninguém mais sabe. Há uns anos atrás eu trabalhei na Igreja Batista como conselheiro de embaixadores do rei, e a gente tinha assim, situações que eles contavam para nós, que às vezes não contavam para os pais, porque eles tinham essa certa liberdade. Ao nosso ver é bacana, mas às vezes você vê de uma forma diferente é ruim, porque o pai que é essa figura de ter uma conversa, eu entendo que na figura do pastor já é diferente, é uma figura onde você vai ter mais liberdade às vezes para conversar, você não vai ficar com medo de um puxão de orelha, até que você vai ter esse puxão de orelha, mas você não fica. Eu ia falar, ou não, né? Porque tem gente que tem um pavor de pastor. Então é essa situação de conversar, de ser amigo. A gente vê muito hoje crianças que têm amigos, melhores amigos lá fora, e dentro de casa o pai não é o melhor amigo. Tendo de conversar. Eu tenho uma idade certa avançada, e até hoje, não muito sou velho, mas eu tenho acima de 30 anos, mas até hoje eu converso com o meu pai. Eu vou tomar uma decisão, às vezes eu falo com ele, pai, o que o senhor acha? E às vezes ele fala comigo não, e eu fico triste, mas eu queria. Mas depois Deus me mostra que era a melhor coisa. Então, essa questão de sacerdócio, um pai,
faz toda a diferença. Mas nós, como filhos, também temos que respeitar isso. Sim. Isso faz muita É diferença. interessante que o sacerdócio também remete muito à função original do homem. Lá Sim. na criação com Adão, o que Adão fez? Ele deu nome aos animais, ele cuidou, ele lavrou, ele tinha a função de proteger a sua esposa. Então, se a gente pensa num homem, no sacerdote de casa, quer seja marido, quer seja pai, ou quer seja avô, que seja, temos que sempre que remeter a Adão e as funções originais que Deus deu a ele. Que é essas que a gente está falando nesses minutos aqui. Parece às vezes muito difícil lutar contra o que o mundo diz, mas se a gente voltar à origem, se a gente voltar à visão lá do jardim, o que Deus projetou desde o início, a gente com certeza vai ter essa pegada e vai entender, realmente é isso que Deus quer, e é isso que vai fazer de nós melhores, e é isso que vai fazer que a gente cumpra a vontade de Deus enquanto marido, enquanto pai. Só de ser pai, de ser marido, eu vejo, sinceramente, que já é uma afronta para essa sociedade de hoje. Sim. Eu me lembro nitidamente quando eu estava na faculdade, meus 20 e poucos anos, eu já tinha um plano de, assim que terminasse a faculdade, casar com minha esposa. E todo mundo falava, cara, você é doido, você é louco, bicho, agora que eu tô pegando geral, agora que eu tô por aí, não, você tá doido, você vai casar, cara. Sim, eu vou casar. E é assim, o cristão ele vai na contramão do mundo mesmo. Enquanto todo mundo tá achando que a vida é boa, o cristão pensa, não, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que cumprir a palavra de Deus. Então, esses aspectos que tem que estar sempre na nossa cabeça. Por mais que você que às vezes está nos vendo e não seja cristão, mas pense um pouco nisso. Será que é esse caminho mesmo que o mundo diz que é o melhor, que vai trazer o melhor resultado? E até mesmo quem tá no mundo lá, muitas das vezes, pensa assim. Só que ele não quer ficar assim, não, vou ficar fora da galera. Ele quer, não, eu quero uma família correta, mas não, se eu falar isso... Então, tem às vezes o medo. Aí entra a figura do homem, vamos dizer assim, de se impor. Não, eu quero assim, independente do que os outros vão pensar. Porque se você for olhar a grosso modo, tem muita gente que fala que eu não quero. Mas quando ele decide se casar, não, ele quer uma pessoa correta, eu não quero uma mulher que tenha muita festa. Ou seja, ele quer aquilo que o cristianismo, que Cristo prega, mas eu tô na sociedade, eu não preciso disso. Então é uma situação que, infelizmente, para eles mesmos vai na contramão, porque eles não querem aceitar, mas depois são obrigados a aceitarem. Bom, gente, esse papo aqui tá muito bom. Se fosse por mim, a gente continuaria aqui horas e horas. A gente tem que terminar. Bom, eu queria agradecer vocês por essa colaboração, esse papo tão maravilhoso. Queria agradecer você que está aí com a gente até agora. Se você é um homem e está nos vendo agora, restaure o sacerdócio na sua casa. E se você é uma mulher, deixe que o seu marido seja o sacerdote da sua casa. E eu tenho certeza que isso fará uma diferença absurda, não somente para vocês, quanto para os seus filhos, se vocês têm filhos, né? E para toda uma sociedade, porque vocês passarão a serem referenciais nessa sociedade que necessita de referenciais. Então eu queria incentivar você a olhar para o homem, a respeitar o homem, assim como nós temos trabalhado para que o homem respeite a mulher, nós também queremos que você medite um pouquinho. Será que nós temos respeitado essa figura masculina e colocado essa figura no lugar que ela deve estar? E se você é um cristão e está nos vendo agora, lembre-se de todo o ensinamento que a palavra de Deus nos dá a respeito da figura do homem dentro da sociedade e da família. Então eu queria agradecer você, queria dizer, se você não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, abençoe outras pessoas também e deixe os seus comentários aqui embaixo também, para que a gente possa saber o que você gostou, suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Queria mais uma vez agradecer a parceria da Saved por essa camiseta linda que eu estou aqui. Vou deixar o Instagram da Saved aí, se você quiser entrar em contato e saber um pouquinho mais, conhecer outras camisetas. Vai ser bênção demais para a sua vida, eu creio, tenho certeza disso. Amém? Então, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.